Bora lá, né? Bora lá. É uma alegria estarmos aqui. Agradeço demais da conta, sempre. O Ítalo, a Carla, que nos acolhem com tanto amor, para que a gente possa partilhar, aprender juntos, como já foi pedido na prece. Eu espero que a inspiração divina nos oriente os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que esse encontro seja riquíssimo e a gente consiga nutrir-se para a vida maior. Todos aqueles que estão aí já deram seu alôzinho no chat, né? Especial, a gente sempre cumprimenta os nossos amigos e amigas do NEP, que sempre marcam presença bondosamente. Isso nos enche a alma de alegria mesmo por estarmos entre amigos e podermos compartilhar as nossas reflexões no clima dessa amizade boa. Como o Ítalo disse, hoje o objetivo é a gente pensar sobre essa letrinha, Natal o ano inteiro. Uma música que a gente vai procurar trabalhar ela também em parceria, né? Tenta fazer aqui uma costura com Lucas capítulo 2 e também com outra música, essa do Tim e Vanessa, chamada Nosso Natal. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma costura, né, para a gente poder construir aqui esse nosso momento. Então, quando a gente olha, né, para a letra, ela começa: se o coração hoje quer festejar, era de ouvir o silêncio e pensar: o que tenho dado? Como tenho amado? Quanto já fiz para perdoar? Observemos que ela nos insere dentro, né, desse momento festivo, que a gente se reúne em família, que a gente normalmente vai estar reencontrando pessoas, que a gente vai estar revendo corações. Ela nos insere nesse ambiente, mas numa postura interrogativa, para que a gente possa olhar, né, para a nossa história, para as nossas decisões ao longo do ano. E lembro de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que ele vai dizer, eu esqueci a obra em específico, mas ele fala que o Natal, né, simbolicamente, no dia 25, ele foi como que planejado para esse momento, para que próximo ao final do ano, ele represente por si esse instante também de uma conexão profunda com aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Nós sabemos que uma das marcas da experiência humana, uma das marcas do ser humano, é justamente a capacidade reflexiva, é a capacidade de olhar para o que foi feito e a gente desenvolver uma análise crítica, né? Não no sentido ácido aqui da palavra, mas a criticidade enquanto esse elemento distintivo, formador da inteligência, porque é dessa capacidade de separar, de entender o que é melhor, o que não é melhor, que vai formando, né, os conceitos humanos, que esse ser humano vai se organizando enquanto individualidade, enquanto uma coletividade. Esse momento, então, de ter essa postura retrospectiva e introspectiva, ele é um fator fundamental, que simbolicamente está dentro do Evangelho, que a gente vai ver isso, está dentro do Evangelho, nós vamos analisar, mas estarmos inseridos nesse momento, onde a gente olha, né, para todo lado, e parece que existe essa energia natalina pairando, nos convoca, então, a esse encontro mais profundo, que a letra da música, né, a partir do título já sugestiona, é Natal, tem a ver com o Natal,
mas o objetivo desse início de reflexão é justamente pensar Natal o ano inteiro, no sentido de avaliar a nossa vida em todos os dias, como a gente tem processado as experiências, como a gente tem encarado a vida. Porque se a gente para analisar, a nossa existência, ela está demarcada entre berço e túmulo. Mas com esse jeito de Deus organizar dia e noite, acabam se tornando morte e vida, porque como a gente dorme, né, volve ao mundo espiritual e desliga-se parcialmente do corpo, é como se a gente experimentasse interrupções da vida material para que a gente, né, e reconecte um pouco mais profundamente com as nossas matrizes e origens espirituais. Então, a cada dia que passa, nós temos aí, né, um encarnar e um desencarnar. Nós temos ressurreições que acontecem porque a gente se levanta, né, para novas lutas, novos aprendizados, e a vida vai pedindo que a gente esteja inteiro dentro de tudo isso. Essa postura introspectiva barra retrospectiva, que emerge desse agora, que a gente é convidado agora, nada mais é do que um aperitivo daquilo que em todos os dias, em alguma medida, a vida já faz a gente experimentar. Porque o final de um ano, início de outro ano, né? O encerramento de um ciclo para recomeço de outro, faz parte aí desses ciclos menores que vão se organizando na estruturação do psiquismo humano. Por isso, uma das leituras que a gente poderia fazer, observando o início da música e olhando para esse título, Natal, o ano inteiro, observarmos que nesse processo de, né, a gente atuar na matéria e volver ao mundo espiritual em cada dia, ter essa necessidade intrínseca de estarmos nesse movimento, nos compele a termos um pouco mais de consciência sobre a forma que a gente administra esse tempo, a maneira com que a gente se coloca diante desse tempo, porque é justo, né, essa nossa avaliação. Como a gente disse, a gente tem que olhar para o texto bíblico aqui hoje, Lucas capítulo 2, e a gente vai observar algo muito curioso. Quando Jesus está para nascer, acontece um evento político, administrativo, ali ali na Galileia, na cidade de onde vinha José, né, em Belém, e eles vão se deslocar de Nazaré, onde eles estavam, eles vão se deslocar para Belém, para fazerem parte do censo, aonde existia contagem, né, porque os romanos eram muito organizados dentro do seu regime exploratório, e era importante para a cobrança dos impostos ter uma dimensão mais coerente da população, e então eles vão se deslocar, dada a importância que era colocada ao homem e não à mulher, né? Era justo que eles estivessem ali na cidade do homem, do marido. E José e Maria vão para fazer parte desse momento, uma viagem extremamente cansativa para uma mulher grávida, naquelas condições, não tinha Uber, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha motinha, mobilete, sei lá o que a gente quiser imaginar, né? Então, a viagem muito cansativa, contava ali, claro, com os animaizinhos para fazer esse deslocamento mais suave possível. E esse censo, essa contagem, o nosso querido Humberto de Campos, Bebeto, ele vai extrair o símbolo do que isso representa, porque tem uma mensagem que se chama o Natal Simbólico.
Ele vai mostrando que cada coisa que o evangelista Lucas, por exemplo, que é um dos que vai se preocupar em trazer essas narrativas de Maria, daquilo que aconteceu, dos pormenores aí, né, da família, essa visão de um Jesus humano encarnado, Humberto de Campos vai entendendo que existe também um processo espiritual sendo descrito desse Natal, desse nascimento, desse surgimento. E é onde a gente vai observar que ele diz que o censo fala, o Jesus ter nascido no censo fala do processo simbólico de avaliação da alma. É preciso a gente saber, não é apenas uma contagem numérica, mas é uma contagem, é uma reflexão que tem a ver com avaliação, né, da qualidade, de como a gente tem se portado, de como a gente tem encarado, porque a maturidade, ela não é ignorância. Não surge do momento que você acha, né? Ah, aconteceu um monte de trem e é isso. Não surge da ignorância ou da fuga daquilo que se deu, mas do encarar, né? Porque a gente pode pensar, é uma das coisas às vezes difíceis, né, para a gente, não é tão confortável, mas a gente ser honesto, a gente ser sincero e falar, realmente, isso daqui no meu ano não deu muito certo. Eu tive esse conflito aqui, aquele ali, né? E as perguntas que a música faz, de certa maneira, ela é boa, né? O que tenho dado, como tenho amado, o quanto já fiz. Já fiz perdoar. Então, o que a gente dá, como a gente ama e o quanto a gente já investiu em matéria de perdão, né? Todos processos interessantes que fazem parte da dinâmica da vida, né? O que a gente tem dado, o que a gente tem entregado, né? Como é que o nosso amor tem se manifestado e como é que o nosso coração, lá no íntimo, tem se comportado diante, né, das experiências. Então, perguntas aqui que a música, a letra nos faz, que é para a gente poder entrar nesse senso, o senso do nascimento do Cristo, o senso do despertar, né, do Cristo dentro de nós. Há esse elemento importante, né, de provocação da letra. E se a gente olha para o texto, aqui a gente pode ver isso, e a partir, né, o texto vai dizer assim, e todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada dele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, é no clima, é nesse momento que a gente está pensando sobre a vida que normalmente o Cristo vai nascer nos nossos corações. Não é quando tá, né? E a gente vai ver, não é quando tá tudo preparado, assim, você fala, nossa, minha vida inteira tá organizadíssima. Não, é quando a gente para olhar para ela. É como se existisse na entrelinha do texto, dá para a gente ver isso assim de forma muito clara. Não é um instante que a gente vai olhar para a gente mesmo e falar assim, nossa, agora eu estou digno plenamente do Cristo. Não é esse instante. É no momento que a gente só se dá conta da bagunça, né? Daquilo que está organizado e daquilo que não está organizado. Essa é a mensagem de esperança, talvez uma das mais lindas que o Evangelho vai nos trazer. Porque psicologicamente falando,
né? Uma das propostas centrais do Espiritismo, quando fala de autoconhecimento, é simplesmente promover isso daqui, ó, esse senso, porque é nele que a consciência ganha espaço. É nessa busca de conexão mais profunda com a nossa história que a consciência surge, que o Cristo interno ele vai emergir. Pequeno, porque a gente está falando aqui de uma gestação, né? Às vezes a gente só está vivendo as experiências, mas a gente não sabe o que elas vão trazer para a gente, né? O que é o que a gente está acumulando com todas elas. Vai ser nesse parto, vai ser nesse processo de reflexão que a gente vai entender. Diante de tudo que a gente viveu, o que vai vir à luz? O que vai surgir? Algo lindo, maravilhoso, porque toda reflexão ela pode ter, né, um símbolo, um significado extraordinário, a depender da forma com que a gente faz. Porque aqui está um risco também. Aqui está um risco. O processo do senso, o processo de contagem, que não tem a ver com o processo de sentenciação. E a gente não pode transformar a nossa reflexão numa sentenciação. Porque senão a gente vai ter muito pouco Natal. Quase nada. Porque essa sentenciação é assumir um lugar, né, não de crescimento, mas de punição. E essa postura punitiva, ela também vai aparecer no texto, que a gente está sujeito. A gente está sujeito. Da mesma forma, né, que Jesus nasceu e aí aquele carinha lá, o Herodes, né, ficou louco da cabeça, mandou matar os meninos porque ele queria encontrar o, o menino Jesus, né, as crianças até 2 anos, tudo ia morrer se o menino não aparecesse. Acabou que Jesus não apareceu mesmo e as crianças faleceram. Mas é como se o texto bíblico tivesse já prenunciando, né, algumas coisas, chamando a atenção dessa reiterada postura que a gente tem que cuidar, né, para que não seja o nosso rumo e o nosso caminho. Esse momento de reflexão é um momento de amadurecimento, justamente porque a gente vai contar, a gente vai olhar. O objetivo não é julgar, o objetivo não é condenar, o objetivo não é nos crucificar, não, é separar, fazer essa separação interna, ter esse olhar profundo para conosco mesmo. E aí acontece essa separação, no meio da separação, o texto bíblico diz, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E realmente parece que quando a gente vai nesse período de avaliação da gente mesmo, parece que o bem que a gente tem, né, o que a gente fez de bom, parece que não tem nem lugar. Aquilo que a gente conquistou, aquele tesouro precioso, né, das experiências certas, às vezes parece que nem tem um lugar para a gente na posição central, porque a gente fica ocupado com aquilo que não deu certo, com aquilo que às vezes feriu, com aquilo que às vezes entristeceu, com aquilo que às vezes machucou, com aquilo que a gente ainda não deu conta de processar, né? A gente fica, vamos dizer assim, o nosso olhar às vezes fica mais preso naquilo que não deu certo. Vamos dizer assim, o nascimento de Jesus todos os detalhes são muito interessantes, porque fala, né, de como muitas vezes é esse encontro conosco mesmo. Mas observemos, é nesse clima
que o Cristo vai nascer. Não é quando está tudo preparado, não é quando está tudo resolvido. Não. É no momento que a gente decide olhar, né? E aí a gente vai perceber que a gente vai dar à luz a esses fragmentos de lucidez, né? Essa clareza interna que a gente começa a desenvolver, que a gente envolve em panos. É bonito isso, né? Você pegar o filho e envolver ele em panos, porque você vai resguardar o quentinho, aquele que está nascendo, que precisa ser conservado, protegido. Esse gesto de proteção, ele é fantástico, né? E a gente precisa ter carinho e cuidado por aquilo que a gente já foi conquistando até aqui. Precisa ter paninho, ser envolvido nos paninhos. Precisa estar revestido, precisa estar coberto. Tá tudo, né? Acontece, se a gente olhar para o nosso ano, com certeza deve ter tido uns trenzinhos diferentes, né? Não sei vocês, se deu tudo certo, mas o meu foi pancada, né? Saia de uma e para outra, uns tropicão aí que só Jesus na causa. Mas chegamos até esse finalzinho aqui e olhando para trás, no meio, né? Às vezes dessa casa interna, que o protagonismo ainda não é a figura do Cristo, mas é essa nossa bagunça, essa nossa desordem. Cabe nos olhar com carinho para aquilo que deu certo, para essas experiências, para aquilo que a gente já conseguiu. E cobrir com esses paninhos com a ternura, né, do nosso coração que protege os passinhos que a gente já pôde dar, os pequenos avanços que a gente já teve. Porque é bom demais a gente sentir esse quentinho da alma, que pode descansar na compreensão de que alguém que, né, viveu, se dispôs a aprender, está aqui presente, lúcido, nesse momento para isso. É o primogênito, né? É essa fagulha de consciência que surge primeiro, diante desse olhado que a gente dá, essa luz que se acende, a gente fala, nossa, é isso, é aquilo. Maravilhoso esse momento. Mas como a gente diz, com esse cuidado, porque não é hora das sentenças. Não é para isso. É para cobrir a ternura desse cuidado carinhoso com o bem que está aos poucos pedindo espaço dentro de nós. E aí a gente vai colocar na manjedoura, nesse lugar muito, mas muito especial. Manjedoura. E aí, vamos pensar aqui. Por que a manjedoura é tão especial? Porque acho que está dando para perceber, a gente está fazendo mais uma leitura psicológica do Natal, do nascimento, a partir da letra, do capítulo 2. Mas manjedoura é o lugar, é o prato de comida dos animais. É o prato de comida dos animais. É aonde, quem vai ajudar a gente a pensar também, Bebeto, Natal simbólico. É na antologia de Natal que está isso, essa mensagem belíssima. Então, ele vai dizer, né, que é esse Cristo que nasce nesse ambiente, é essa consciência, é esse processo de amadurecimento que acontece dentro de nós em meio à animalidade. Vamos dizer assim, Jesus vai ser posto, esse bem, né, essa lucidez, esse conhecimento, essa sabedoria que a gente adquiriu, vai ser posto no lugar como alimento, essas memórias boas, tudo isso que a gente construiu de bom vai ser colocado no prato aonde a nossa animalidade buscava recurso.
É como se simbolicamente estivesse dizendo assim: Jesus vai ser colocado, né, no meio, né, vai interferir nesse circuito da animalidade em nós. Porque antes, até então, a nossa animalidade tinha um determinado recurso que ela se nutria. Existiam os nossos padrões já configurados. Mas quando a gente para pensar, quando a gente se coloca para refletir e a gente começa a separar, entender essa coisa boa, né? Isso que foi construído de bom vai se tornar recurso para construir novos caminhos. Para aquelas partes mais animalizadas da nossa alma que estavam acostumadas a um ciclo de repetição, a um, a um conjunto de hábitos. É para servir de comida para as nossas partes mais, né, mais grotescas. Porque se a gente está falando de uma análise psicológica, espiritual da nossa vida, né, a gente vai ter que cuidar dessas partes animais. E é com o tesouro disso que a gente vai, de alguma maneira, construindo, é que a gente vai encontrando caminhos. É um processo, parece assim, não faz muito sentido, mas Jesus representa isso de outro jeito, porque se a gente olhar todo o texto bíblico, é um, é um Natal que é trabalhado em outro, né, de outros jeitos, com outras metáforas, mas é o mesmo tema. Então você vai para a multiplicação dos pães e dos peixes, você tem também o mesmo tema. Você tem ali 5 pães, 2 peixes, é só um tiquinho de alimento que vai ter que dar conta da multidão. E você vai ter os discípulos, né, presentes para intermediar tudo isso, para que essa multidão seja alimentada. Aqui é Jesus sendo colocado por Maria, por José, sendo entregue à manjedoura para que simbolicamente, né, pudesse representar esse alimento para esses animais que estavam ali presentes. Lembrando que Belém é casa do pão, é a casa de alimento. É um alimento, esse pão vivo que desceu do céu, que é o Cristo, desceu para, de certa forma, servir de base, para que a gente pudesse, né, olhar para o nosso ser de maneira integral e a partir daí a gente pudesse desenvolver. Então, como, como o autor, né, da letra está dizendo, tudo é canção nesse dia de luz, que fale mais fundo o sentido da cruz. É muito interessante isso daqui. Vamos explorar um pouco mais. Que me serve o quinhão se há misérias demais rondando a minha paz? Então a gente pode pensar para fora. A gente pode pensar para fora essa letra. No sentido de examinar, né? Falar, nossa, a gente às vezes, né, tá aqui utilizando a internet, possivelmente nos dias aí de ceia, a gente vai estar em família com outras pessoas, naquele clima e tudo. E o quanto de gente, às vezes, não vai ter a mesma alegria, as condições vão ser outras, porque um parente desencarnou naquele momento, porque tem gente nas ruas, outras pessoas estão doentes, pessoas abandonadas, né? Famílias, assim, às vezes, que estão desarticuladas. A gente pode pensar e ver a quantidade dessas misérias psicológicas, sociais, espirituais, que nos rondam, estão ao nosso redor, e às vezes olhar porque, né, para o nosso momento, que a gente só queria celebrar, comemorar, mas a gente também pode pensar no interior da alma. Tem aquela partezinha nossa, que já está boa, consolidada, tem aquela partezinha difícil, que a gente
traz no coração, que também precisa ser olhada. Tudo isso não pode fugir do nosso olhar. A gente dar atenção a essas misérias que estão no nosso ser. Porque Jesus escolheu nascer entre os animais. Repetindo, não estava tudo pronto, não estava tudo organizado, a mesa não estava posta. Não, ele não era o convidado central. Eu olho para isso, gente, é lindo demais. Porque o processo de transformação da alma é um processo que, em alguma medida, a gente entra em contato com tudo isso. E não tem como fugir muito. Não tem como fugir muito. A gente vai ter que estar presente, né, para olhar, né, para essas coisas que vão acontecendo à nossa volta. Então, vamos pensar aqui juntos, né? Lucas capítulo 2, esse que vai ser protegido, vai ser colocado na manjedoura. E aí, continua. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Observemos que essa postura de cuidado está presente aqui no texto. Então, é Maria e José que estão nessa postura de cuidado com a família deles, com o recebimento do filho, porque mesmo nas condições mais adversas, tem um cuidado, um carinho. Os pastores que estão ali tomando conta do rebanho, também, né, o pastor tem que ficar contando. Observemos que tudo fala de atenção, fala de cuidado nessa hora. Todos os símbolos que emergem disso daqui estão falando de sensibilidade. Nesse momento que eles estão atentos, tá de noite, tá tudo escuro, mas existe cuidado, existe sensibilidade. Não tem nada, vamos dizer assim, as condições são adversas, mas existe um olhar diferenciado para tudo isso. É esse momento importante que vem o anjo, né, e vai anunciar. Eles vão ficar um pouco assustados, mas o anjo vai dizer assim, ó, fica tranquilo, na paz, peace, tá de boa. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, ia ser trago uma notícia que seria vivida ali, mas ela teria uma repercussão em tudo. Aconteceria naquele momento, mas ela teria uma repercussão sobre as pessoas de maneira geral. E isso é algo muito importante nesse processo de cuidado da gente mesmo. De nascimentos e renascimentos que a gente vai passando. É um trem absurdo. Porque todas as vezes que a gente acorda, que a gente desperta para a vida, que a gente aprende mais uma coisa sobre si, que a gente consegue fazer uma reflexão mais madura, que a gente consegue dar uns passinhos, é sempre, né, os espíritos protetores ali, nossa própria consciência vem falando, olha, aproveita, né? Não precisa ter medo, não, aproveita. Tem uma notícia boa chegando. Tudo isso que está acontecendo é para que seja melhor ainda. É para que seja mais feliz ainda. Novas esperanças. Porque quanto mais a gente avançar com coragem, com disposição, a gente pode esperar que a alma também vai responder.
Porque quanto mais amadurecimento, mais recursos, mais capacidade de lidar com as coisas, mais os desafios vêm, mais difíceis, com certeza. Mas a gente pode observar que de forma muito inteira, nosso coração já vai tendo um nível de presença que é uma coisa extraordinária. E a gente vai olhando, né, vendo assim, por parte, né, de todo mundo, se a gente for olhar os corações mais maduros, enfrentaram tantos BOs, tantas provas, mas eles foram tão inteiros. E a força, o vigor, a vida que brotava deles é um trem muito, mas muito lindo mesmo. E aí, né, a gente vai percebendo, olha o que a letra diz. Se brilha o sol, se há flores no caminho, posso ainda assim dividir, compreender, consolar e servir. Esse momento que surge, essa estrela no céu, que uma luz grande está ali presente, um anjo, possivelmente o Gabriel, né, distribuindo os convites para participar de camarote daquela festa, que é absurda, mas que a gente também é convidado a participar nesses processos de encontro conosco mesmo e sentir essa alegria boa, porque a gente está a cada dia que passa mais decidido a desenvolver os recursos da nossa alma. E aí, né, um exército de anjos, pessoal, a banda contratada ali para pensa num show, né? Ali num aquecimento incrível, num esquenta que estava acontecendo. A banda contratada era só espírito puro, estava fazendo festa ali com os pastores. Mas porque esse momento de cuidado que a gente aprende a se acolher, é um momento também que a gente recebe muito do amor de Deus. É um momento que a gente se sente muito enxergado, amparado pelo amor de Deus. É um negócio absurdo. Quanto mais a gente desenvolve uma postura amorosa conosco mesmo, né, de presença com a gente mesmo, mais a gente vai se sentindo amado pela espiritualidade. E o que a gente vai escutando é glória a Deus nas alturas. Porque no alto da nossa consciência Deus brilha. Paz na terra. O coração começa a ficar diferente. A gente começa a sentir uma segurança boa. Boa vontade para com os homens. Há uma disposição de viver que cerca os nossos destinos. Vai nascendo de dentro e ela vai contagiar o nosso mundo interior. É um processo silencioso? É silencioso. Porque às vezes quem está acompanhando é a gente e a espiritualidade. A gente e a espiritualidade. Mas eles estão vendo direitinho todo esse esforço de cuidado que a gente está desenvolvendo com o nosso próprio ser, de escutar a nossa própria alma, de ouvir essas boas notícias que o nosso coração tem para contar. Porque sim, tem uns trem difícil, mas tem boa notícia também. Os anjos fazem questão de dizer, olha, vocês vão encontrar um menino como? Rolado nos paninhos na manjedoura. Porque o que os espíritos fazem questão de, né, de sinalizar, tá vendo? É esse o Salvador, e vamos pensar aqui, esse ser divino, né, esse ponto grandioso de luz que está dentro de nós, ele tem as suas credenciais, que vai ser ali a base para todas as outras coisas acontecerem. É isso que vai nos salvar, no sentido de nos libertar. Porque, né, e é muito interessante, para a gente finalizar, né, eles vão se deslocar, vão conhecer Maria e José, vão contar do que eles
viram, ouviram e vão ter um momento ali de louvor, um momento fantástico de louvor, para sacramentar, para ainda mais deixar quentinho, porque se antes era só animalidade, eis que surgem esses pastores. Quanto mais a gente vai desenvolvendo essa postura de cuidado conosco mesmo, mais segurança a gente vai tendo para poder estar presente, para cuidar da nossa animalidade e permitir que o Cristo possa crescer, que o bem, a luz em nós possa ser revelada. Mas todo o ambiente fala disso. E é natural que, por eu aprender a me cuidar, eu também saiba olhar para fora. E onde existir gente triste a chorar, ali mais que nunca é preciso cantar, abraçar esse irmão e sorrindo e dizer: amigo, amo você. Ou seja, diante dessas alegrias boas do nosso amadurecimento, tanto a nossa alma nas partes mais complicadas vai se sentindo contempladas, quanto a gente também vai tendo um olhar para o outro, porque a gente já consegue cuidar das nossas, começa a cuidar das nossas partes, a gente já pode também abençoar os outros. A gente tem um outro olhar, porque jorra esse Cristo que está alimentando a nossa animalidade, sabe? Aqueles circuitos de agressividade e tal, já vai existindo uma postura de mais cuidado, que a gente vai se nutrindo, né? Dessa força interna do Cristo, da espiritualidade, para a gente viver com dignidade com as pessoas, em um pouco mais de harmonia, mais pacificado, mais feliz. Esse menino vai crescendo. E como diz o texto bíblico, ele enchia a casa de alegria e esperança. Ele crescia em sabedoria e estatura. É lindo demais pensar que a gente nessa dinâmica, sombras e luzes, onde a gente vai aprendendo a lidar com afetos e desafetos, a gente tem um Natal acontecendo. O ano inteiro, porque diariamente, em cada experiência, eis que esse Cristo, né, vai se movimentando, né, da gestação do ventre da nossa alma, ele vai pedindo espaço para transbordar nas nossas vivências, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É isso, meus amigos, era essa visão que a gente gostaria de trazer. Jesus é um trem bom demais da conta. Lembrarmos da sua vinda até aqui. O Senhor veio direto do seio do amor de Deus para ficar juntinho de nós. Pegou um Uber divino chamado útero e fez uma viagem meio que crucificante, porque daquilo que és, pouco conhecemos. E como o próprio Isaías disse, chegando aqui, a gente não conseguiu nem ver uma beleza que fosse diferente, mas era simples demais. A roupa carnal que o Senhor trajou. Você escondeu direitinho, mas não deu para esconder, apesar de fisicamente estar parecidinho com a gente, não deu para esconder a grandeza do seu amor, que foi tão simples, mas foi extraordinário. Um ambiente de cuidado o Senhor criou, um ambiente de aceitação, reconhecimento, validação, proteção, tudo que um psiquismo saudável necessita, o Senhor ofereceu para a gente. Desde pequeno,
foi uma coisa assim de outro mundo. O jeito que o Senhor abraçava as pessoas, o jeito que o Senhor olhava para elas, o jeito que o Senhor ouvia elas. Ah, mestre, foi diferente demais. E ainda hoje vibra dentro do nosso coração esses ecos, porque você nos amou primeiro, nos fez dignos de olharmos para a gente mesmo e reconhecermos como filhos de Deus, apesar dessa trambiqueira que a gente é, dessas gambiarras que a gente traz no coração, dessas defesas psíquicas que a gente tem emoldurado no nosso entorno. Lá no fundo da nossa alma vibra a certeza de que nós somos vistos e amados por Ti. E a cada dia o Senhor tem cuidado, porque o corpo físico foi, mas o Teu coração permanece residindo entre nós. O Teu pensamento continua envolvendo as nossas vidas. Gratidão, Senhor, por isso. A gente ainda precisa muito de você e só te pedimos gentilmente, continua orientando os nossos passos, para que a gente nasça e renasça a cada dia, dispostos a alimentar a nossa vida com aquilo de mais simples, mas de mais genuíno que a gente já conseguir despertar no nosso coração. Que assim seja.